Olá, boa noite. A decisão mais aguardada do ano. O panorama de hoje mostra a expectativa sobre o julgamento do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Entenda como o resultado no STF pode interferir na Operação Lava Jato e na votação de outubro. Veja também: Hospital de Porto Alegre transforma lixo em energia. E ainda, Grêmio enfrenta Monagas da Venezuela pela segunda rodada da Libertadores. Um homem morreu depois que a ambulância que o socorria atolou na rua onde morava. O caso aconteceu em Cachoeira do Sul, na região central. Foram mais de 10 minutos de angústia da equipe do SAMU e de moradores que acompanharam a situação até a chegada de um novo resgate para o hospital. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. O homem tá morrendo, na ambulância a gente não consegue tirar. Bala! Bora! Faz segunda, tio. Vai lá e faz segunda e volta segunda. Saiu da grama, não vai subir. Bala em primeira, mete a segundinha pra ela andar mais. Vai sair da grama aqui, ó. Sai da grama, vai embora. Quando eles tentaram sair, não houve jeito. Daí tentemos a ver se empurrava a ambulância ali. Daí até o pessoal começou também a se reunir, um monte de gente para poder tirar. Daí outros puxaram um pouco de areia para poder colocar nos pneus ali para poder tirar o cara. Daí não conseguimos. O fato é que o seu José Vilney, de 60 anos, que morava nessa casa, precisou do serviço do SAMU na tarde desta terça-feira, pois passou mal. A ambulância que veio fazer o socorro, ela ficou atolada devido ao estado precário da rua. Foi necessário a chamada de uma viatura do Corpo de Bombeiros para auxiliar o resgate desses funcionários, desses socorristas do SAMU. O fato lamentável é que mesmo depois da ajuda do Corpo de Bombeiros, também da colaboração dos moradores, o seu José Vilney, de 60 anos, veio a falecer no Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul. O paciente, que era cardíaco e também sofria de câncer de pulmão, foi atendido em sua casa por volta das 2h40 e após levado ao HCB, onde veio a óbito. A nossa unidade do SAMU, ela fez o atendimento conforme preconiza a regulação estadual. Como me foi passado que é um quadro clínico grave, a gente não pode tomar uma conclusão de que os fatos tiveram relevância em relação à via. Provavelmente é uma questão clínica, mas para isso vai ter um prontuário, né? Vai ter uma ficha desse paciente onde tudo vai ficar bem esclarecido. O secretário de Obras do município, Kleber Cardoso, afirma que não há uma solução emergencial para o local. Ali só vai resolver o dia que for calçada a rua ou asfaltada. E até digo mais, eu acho que calçamento com paralelepípedo não é suficiente porque patina igual. E a gente tem um declive muito grande na rua. Eu acho que ali o futuro seria conseguir alguma verba com algum deputado para asfaltar a rua, para ter uma tração maior para carros e caminhões que precisem descer ali e ambulâncias, né? Os hospitais gaúchos produzem cerca de 1 tonelada de resíduos sólidos por mês. Uma experiência do Hospital Moinhos de Vento, aqui na capital, pode se tornar uma referência para essas instituições no reaproveitamento destes materiais. Eles se transformam em energia com destinação adequada e redução de custos. Parece uma central de reciclagem e é. A diferença é que está instalada num dos maiores hospitais da capital. Aqui, 6 funcionários trabalham na separação de todos os resíduos produzidos por funcionários e pacientes. Os materiais infectantes, como os utilizados em cirurgias, correspondem a 10% do total. Eles são colocados neste forno por 1 hora e esterilizados até deixarem de ser contaminantes. Depois, são triturados e convertidos nestas pequenas toras, como se fossem de madeira. Elas vão ser usadas para alimentar as caldeiras que aquecem a água dos chuveiros e torneiras do hospital. A licença prévia já foi emitida pela FEPAM. Os resíduos, eles deixam de ir para o aterro sanitário. Hoje nós temos um esgotamento muito grande nos aterros sanitários aqui do estado. Uma dificuldade muito enorme em conseguir acondicionar os resíduos.
E o que a gente faz aqui? A gente cumpre uma etapa antes de colocar no aterro sanitário, ou seja, ele nem vai para o aterro, ele vira uma matéria-prima aqui para nós, né? Então a gente descobriu que para os resíduos hospitalares, eles são muito vantajosos para nós termos eles aqui dentro, tratarmos eles aqui dentro e fabricar matéria-prima a partir desses resíduos. Por lei, cada hospital deve ser responsável pelo manejo dos resíduos. A maioria contrata empresas que levam o material para aterros sanitários. Mas esta especialista em gestão ambiental acredita que o modelo que está sendo implantado pode ser seguido por outras instituições, desde que resíduos como plástico e papel não sejam queimados. Dentro dos resíduos sólidos urbanos, nós temos 32% de material potencialmente reciclável. Esse resíduo é importante que ele volte para a cadeia econômica, que ele entre na cadeia econômica gerando emprego e renda. A gente pensa assim, porque é lixo a gente coloca fora. Não, no contexto do planeta não existe fora. No nosso método Bumerangue, a gente tem esse conceito de que o resíduo ele é uma matéria-prima. A gente pode extrair muito dele, né? Então, principalmente dos hospitais, a gente fez muitos estudos, há 5 anos a gente já vem estudando isso, e mostrou-se dentro desses estudos que o material ele é muito rico, né? E esse, principalmente dito, o resíduo que antes era infectante, ele também tem uma mistura de resíduo reciclável também, né? Que ele se transforma os polímeros em gás muito bom para a gente fazer esse aquecimento. As garrafas PET, por exemplo, são trituradas e enviadas para uma empresa e depois voltam como vassouras. Os diferentes tipos de papel são fornecidos para uma fabricante de papel higiênico, o que significa economia de R$6 mil por mês. E o adubo usado na horta que alimenta os funcionários é produzido a partir dos restos dos alimentos do próprio hospital. Professores gaúchos realizaram manifestação hoje na capital. Eles protestaram contra a falta de reajuste nos salários da categoria. Mari, professora de Cruz Alta, mostra o extrato do banco. 13º parcelado e R$ 1,45 de reposição dos juros. Nós estamos reféns do banco, pagando altas taxas de juros, estamos tirando empréstimos para poder sobreviver e honrar os nossos compromissos do dia a dia, de supermercado, né, de pagar as nossas contas, água, luz, essas coisas que são do dia a dia da vida das famílias. Segurando bandeiras do CEPERS, os professores caminharam até o Palácio Piratini. A direção sindical solicitou uma audiência com o governo, mas não foi recebida. Em 2017, a categoria fez 94 dias de greve. As reivindicações se repetem: reposição salarial de 22,7%, defesa do concurso público e repúdio à terceirização e ao fechamento de escolas. Somente em Porto Alegre, são 6 instituições a menos. Tivemos escolas pelo estado fechadas também. Além das escolas fechadas, nós tivemos municipalização de escolas. Além disso, nós tivemos fechamento de turmas. Quer dizer, o objetivo do governo é fechar turmas, fazer um inchaço de número de alunos na sala de aula para que sobre educadores, para que sobre funcionários de escola. Então, ele não vislumbra a escola como um local necessário para uma comunidade. A Secretaria Estadual da Educação não se manifestou sobre o ato do CEPER Sindicato. E nós fizemos contato com a Secretaria da Educação do Estado, que não quis se manifestar. Foram pagos hoje os salários dos servidores públicos do Estado que ganham até R$ 1.400, o que representa 26% do funcionalismo gaúcho. O Palácio Piratini informou que pretende quitar toda a folha de março até o dia 17 deste mês, dependendo da arrecadação. Confira também outras notícias do dia. Um ônibus atropelou um menino de 13 anos esta tarde na esquina da Rua Coronel Bordini com a 24 de outubro em Porto Alegre. Segundo testemunhas, o sinal estava verde para o veículo. O jovem foi levado ao hospital de pronto-socorro com ferimentos nas pernas. O trânsito ficou lento na região. Foi prorrogado para 23 de abril o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Conforme a Secretaria da Saúde, a medida foi tomada em função do atraso na chegada das doses. É que as vacinas tiveram que ser atualizadas devido à forte circulação do vírus no inverno do hemisfério norte.
Está sendo velado no Memorial Martim Lutero, em Porto Alegre, o corpo do pianista Norberto Baldalfi. Ele morreu na noite de ontem, aos 89 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Baldalfi liderou um dos conjuntos musicais mais populares do estado nas décadas de 50 e 60 e animou inúmeros bailes, entre eles os famosos bailes da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu corpo será levado amanhã para Canela, onde será cremado. E depois do intervalo, veja como repercutiu aqui na capital a votação do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. E ainda hoje, as informações sobre Grêmio e Monagas da Venezuela pela segunda rodada da Libertadores. No dia em que o Supremo Tribunal Federal julga o habeas corpus do ex-presidente Lula, o ambiente foi de tranquilidade e expectativa na capital dos gaúchos. Lula, que foi condenado em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro em processo relativo ao duplex do Guarujá. No dia do julgamento do habeas corpus de Lula, olhos e ouvidos atentos às notícias. Muita gente acompanhou os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até em bares, a TV estava ligada na cobertura política. A votação de hoje não decide apenas sobre a prisão ou liberdade do ex-presidente. Também gera jurisprudência para outros casos. Vai definir quando um réu condenado pela justiça pode começar o cumprimento da pena. Até 2009, a decisão cabia ao juiz de cada caso. Mas aí chegou ao STF um habeas corpus que mudou a jurisprudência. Pedia que um réu condenado em segunda instância ficasse em liberdade até a análise do último recurso cabível. O argumento se baseava num trecho do artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O recurso foi aprovado e o condenado seguiu em liberdade. O crime acabou prescrevendo sem punição. Por situações como essa, muitos juristas alegam que impedir a prisão após a condenação em segundo grau favorece a impunidade. E a polêmica voltou a ser discutida em 2016, quando houve uma reviravolta. Em novo julgamento no Supremo, os ministros decidiram que o cumprimento da sentença pode sim começar após a segunda instância, sem ferir o princípio constitucional da presunção de inocência. Agora, mais uma vez, a decisão é colocada em xeque com o pedido da defesa de Lula. Em 24 de janeiro deste ano, o ex-presidente foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Recorreu com embargos de declaração que pediam esclarecimento sobre a sentença e tentavam anular o processo, mas teve o pedido negado. Agora, a defesa tem até 8 de abril para entrar com um último recurso neste tribunal, os chamados embargos dos embargos. Mas quando esgotadas as possibilidades de recorrer em segunda instância, em tese, a prisão de Lula já pode ser decretada. Por isso, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no Supremo. Nas ruas, as opiniões divergem. Eu espero que ele seja condenado. O próprio Supremo mesmo eles têm que dar um exemplo para a sociedade brasileira. A minha expectativa é que o Lula saia livre desta. Antes dele ir para a prisão, tem muito mais gente para colocar lá dentro. Nós somos desiludidos pela política, nós não temos esperança. Então, a nossa opinião, acredito que não tem a validade, não tem reflexo, não tem eco. Ninguém sabe o dia de amanhã. E a sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula já dura quase 7 horas. Por enquanto, o resultado da votação no STF é de 1 voto a favor e 2 contra Lula. Nesse momento, vota a ministra Rosa Weber.
O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin, que se posicionou contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Ele alegou que não há abuso de poder na prisão, pois ela respeita a jurisprudência do STF. Sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Já o ministro Gilmar Mendes votou a favor do pedido de habeas corpus. Ele citou casos em que depois da prisão foi constatado o erro. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça, numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram contra o pedido do ex-presidente. Moraes afirmou que não cabe ao STF reanalisar o que já passou pela primeira e segunda instância. Já Barroso defendeu a prisão como forma de combater a impunidade entre os mais ricos. O entrevistado desta semana no quadro Fala Município é o prefeito de Taquara, Tito Lívio Jäger Filho. Taquara, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, tem aproximadamente 55 mil habitantes e uma forte presença da cultura alemã. Depois de um ano sem ser realizada, a Expo Campo volta a acontecer em Taquara, entre os dias 5 e 8 de abril. E agora o Fala Município conversa com o prefeito da cidade, Tito Lívio Jäger Filho. Como está a preparação da cidade para essa festa? Estamos na expectativa, como tu disseste, estamos voltando com a festa esse ano. Essa festa é uma festa tradicional do município, já está na sua 33ª edição. Eu sou prefeito pelo 5º ano, recuperamos esta festa lá em 2013, a festa já havia passado uns 4 anos sem acontecer, recuperamos em 2013, o ano passado, em razão da dificuldade que o país passava, acabamos cancelando a festa, mas estamos voltando com força total, né? Mostrando o que o nosso município tem, agricultura familiar, usar o nosso artesanato, a produção a criação de gado e os shows, né? Nós começamos a investir muito nessas últimas festas, nos shows nacionais. Estaremos recebendo os lindos shows nesses dias de festa, com o Armandinho, né? Também com Maiara Maraíza, que é um grande show nacional que com certeza está mexendo com o imaginário da população de Taquara e da região. E estamos aqui com as nossas soberanas e a nossa ideia é que a festa seja um sucesso. E como é que está a situação do município de Taquara? Contas públicas, investimentos? Olha, nós, como todos os municípios do país, passamos dificuldades, principalmente no ano passado, né? Nos últimos anos víamos passando, ano passado mais acentuado, mas estamos na confiança de que esse ano seja um ano de retomada. Né? Em Taquara, os serviços não pararam, claro que de uma forma reduzida em razão das dificuldades, mas sempre visando a qualidade dos atendimentos. Este ano, particularmente, estamos retomando a questão da pavimentação asfáltica. Eu, particularmente, represento o governo que mais asfalto fez na nossa cidade. Estamos seguindo esse trabalho. Agora serão, nos próximos dias, asfaltados quase 12 trechos de rua lá. Estamos fazendo concurso público agora, que foi aberto o edital no dia de ontem. E também estamos investindo muito em educação infantil. Nós também somos o governo da história da cidade que mais investiu e mais ofereceu vagas de educação infantil à população. Chamamos nos últimos dias quase 250 crianças, né, para poder chegar perto de zerar a fila de espera. Não é fácil, porque quando assumimos lá em 2013, nós tínhamos 2.000 crianças na fila de espera. Mas era um investimento importante e nós estamos seguindo a meta de fazer isso, que as mães possam trabalhar, deixar os seus filhos bem cuidados para que possam ajudar na renda familiar com seus trabalhos. Certo, obrigada pelas suas informações. O Fala Município conversou com o prefeito de Taquara, Angélica Coronel, para a TVE. E começa amanhã, nos pavilhões da FENAC, Novo Hamburgo, um dos mais esperados eventos do setor calçadista, destinado ao público consumidor. A reportagem é da TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos. Caixas para todo lado. Os preparativos e o movimento de mais uma edição da Feira da Loucura por Sapatos iniciaram desde cedo. Os expositores começaram a organizar seus estandes para receber o público. E além da movimentação por parte dos vendedores, a expectativa de visitação para a feira é de um público bem diversificado.
Então a gente tem uma expectativa de visitação muito grande, né? A feira atualmente ela já contempla todo o estado, a gente tem visitação de várias cidades, né? Da Serra, de Porto Alegre, visitação muito grande e até alguns fora do estado também. Então a gente sempre tem uma expectativa em torno de 90 a 100 mil pessoas que passam pela feira durante esses 11 dias de feira, né? Uma variedade de produtos com descontos de até 70%. Esse é o foco da feira. E para conseguir atrair ainda mais o público, é preciso investir também em um bom atendimento, algo que não falta para os restaurantes, hotéis e a própria feira. E se você quer aproveitar as ofertas, fica o convite para visitar a Feira da Loucura por Sapatos 2018. A feira inicia amanhã, dia 5, de abril, e segue até o dia 15, sempre das 10 da manhã às 9 da noite, né? E junto com a feira a gente tem também o Festival de Cervejas Artesanais, que durante a semana ocorre das 16 horas às 22 e aos sábados e domingos ele inicia também às 10 da manhã, indo até às 22 horas. E depois do intervalo, a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado. E ainda, Grêmio e Monagas da Venezuela jogam aqui em Porto Alegre pela Libertadores da América. E nós voltamos a falar do julgamento do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula. No final da tarde, manifestantes favoráveis ao ex-presidente se reuniram na Esquina Democrática em Porto Alegre. Centenas de pessoas participaram do ato organizado pela CUT e pela Frente Brasil Popular no centro da capital. Os manifestantes alegam que o ex-presidente é inocente e consideram a sua prisão um golpe contra a democracia. Eles também defendem o direito de Lula de ser candidato a presidente nas eleições deste ano. Valeu, obrigado. Mas nós temos uma chance. E uma massa de ar seco predomina no estado e garante um dia de sol e tempo firme, pelo menos em grande parte das regiões. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque no nordeste do estado e demais áreas o sol deve brilhar forte, mas as nuvens aumentam no decorrer do período e chove a partir da tarde. Nas demais áreas, o dia deve ser ensolarado com poucas nuvens. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Santana do Livramento, mínima de 16 e máxima de 28. Em Caxias do Sul, mínima de 16 e máxima de 26 graus. E hoje é dia de Libertadores. Na Arena, o Grêmio já está em campo contra o Monagas da Venezuela pela segunda rodada do torneio. No momento, temos 10 minutos de jogo, o placar é de 0-0. Caso o Grêmio vença hoje, chega a 4 pontos no grupo e vai seguir na vice-liderança, 2 pontos atrás do Cerro Porteño, que nessa rodada ganhou do Defensor do Uruguai. Os paraguaios também venceram o Monagas na primeira rodada em Assunção. Hoje, Renato está com todos os seus titulares em campo, inclusive Arthur e Maicon. Com a vitória, o tricolor terá mais tranquilidade, tanto para a final do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo, em Pelotas, quanto daqui a 2 semanas, quando joga contra o próprio Cerro Porteño, no Paraguai, em partida que pode valer a liderança do seu grupo. Mas hoje também é motivo de alegrias para os lados do Beira-Rio. O Internacional completa, neste 4 de abril, 109 anos. Uma história repleta de títulos e jogos memoráveis. Foi no longínquo ano de 1909 que os irmãos José, Henrique e Luiz Madeira Pope fundaram o Esporte Clube Internacional. O novo clube surgia com o objetivo de juntar atletas de todas as origens, visto que os principais clubes de Porto Alegre eram restritos a descendentes de alemães. 4 anos depois veio o primeiro título, o Campeonato Citadino de 1913. Já o primeiro gauchão veio em 1927, 4 anos antes da inauguração do seu estádio no Menino Deus, o Eucaliptus. A nova morada do clube viu surgir uma geração de jogadores colorados conhecida como Rolo Compressor, que em 16 anos foi responsável por 13 títulos gaúchos.
Em 1969, o Inter mudou de casa e inaugurou aquele que é o seu estádio até hoje, o gigante da Beira-Rio. E não demorou muito para que o clube estendesse os seus domínios para fora do estado, conquistando nos anos 70 3 títulos brasileiros. O último deles, em 79, foi ganho de maneira invicta, algo que nenhum outro clube conseguiu na história do Campeonato Brasileiro. Em 92, o clube conquistou sua primeira Copa do Brasil, mas foi em 2006 que o Inter conseguiu a sua maior façanha. Venceu a primeira Copa Libertadores da América e 4 meses depois conquistou o Mundial de Clubes em cima do todo-poderoso Barcelona. Essa fase de ouro ainda rendeu mais uma Copa Libertadores, uma Sul-Americana e 2 Recopas. Uma história que com certeza não termina por aqui. Parabéns ao torcedor colorado e Esporte Clube Internacional pelos seus 109 anos de conquistas. E depois dessas alegrias, o Panorama encerra hoje com uma homenagem ao pianista Norberto Baldalfi, que faleceu ontem aos 89 anos. As últimas despedidas acontecem amanhã em Canela, onde o corpo será cremado. Você fica em seguida com o Debate TVE, que repercute o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Até amanhã, 7 horas, hein? Boa noite, tchau, tchau.